com vocês. Tá aqui, tá? Esse aqui, né? Aqui tem um script que eu atualizei agora. Bloquear e quero permitir. Deixa eu só dar uma olhadinha. Olha, baixa a cidade, né? Sim. Tá aparecendo nessa pasta. Acho que é só isso. Que esquisito. Tá, mas a gente volta. Tá. Quais são as localidades que vocês definiram? Alegrete? Então, vocês já não baixaram ainda o dado para Alegrete? Não? Não. A primeira coisa que eu faço é ter que gerar uma planilha base para eu trabalhar. Aí eu vim aqui, por exemplo, quais são os dados do Terra Climate. Se eu abrir, sempre ó, tirando esse separador de vírgula, porque os dados de precipitação, eles sempre tem uma casa decimal depois. Então você fica aqui ok, tá? Esses são os dados de Curitiba. Tem uma linha que está year, que é ano, uma outra linha que é month, que é mês, rainfall é precipitação, temperatura máxima e temperatura mínima média, tá? A gente vai fazer isso que já está pronto para Curitiba, a gente vai fazer isso para outra localidade. Então, o que eu faço para poupar tempo? Dou um Ctrl C, dou um Ctrl V e crio uma cópia dessa planilha, tá? E aí eu renomeio, tá? Com o nome da minha localidade. Vocês ficaram com as pradarias, né? Alegrete. Eu dou um nome aqui, tá? Pradarias. Aí a gente abre o arquivo, tá tudo certinho. Você vai limpar essa nova planilha e você vai ocupar os dados para Alegrete. Tá? Aí salvo, ele vai pedir aqui para confirmar se vai utilizar a CSV, confirma, tá? Aí vamos baixar agora de fato, partir para a organização. Primeira coisa, nessa interface, eu preciso falar qual é o meu dataset, Terra Climate, certo? Aí o período você vai colocar de janeiro do primeiro ano, que é 1958, até dezembro de 2023, que ele pede o exercício, tá? Aí, tá vendo que ele colocou, ó, um Alegrete. Digita aqui, ó, que ele vai estar bem no meio da cidade. Aí, ele vai dar essa coordenada aqui, que vai ser bem no centro da cidade. E lá no teu relatório, eu quero que você mostre para mim as coordenadas. Você vai usar essas coordenadas depois para baixar outros dados, tá? Aí você vem aqui em arquivo de texto. Vamos pedir um
arquivo de texto, bloco de notas. Já tenho um aberto aqui. Aí eu venho aqui, ó, e eu vou guardar as informações em D1, que é a primeira localidade, Alegrete. Aí eu vou digitar aqui a latitude, long, tá? Venho aqui no aplicativo, copio a longitude, colo aqui, latitude, copio, colo aqui. Aí eu vou salvar esse arquivo, que vai ser o arquivo que vai ter todas as minhas informações. Aí ele vai ser o arquivo de coordenadas, coord, underline, geográficas, underline, pradarias. Vocês sabem que tá tudo aqui, tem um resumozinho, tá? E aí eu peço para ele me dar o conjunto de dados agora. Tem os dados agora mensais de precipitação de 1950 até 2023, tá? Aí baixo em CSV, abrir arquivo. Aí ele tem os dados mensais de janeiro de 1958. Eu venho aqui com a planilha e desço na linha da precipitação, Shift, clico com o botão esquerdo, dou um Ctrl C, venho na planilha que eu criei nova para Alegrete. Tá vendo que eu não vou precisar construir, colocar um por um, 1958, 59, já tá pronto isso aqui. Eu venho colar especial. Aí que eu quero que ele cole números, tá? Para ter só uma casa decimal. Salvo. Eu colei aqui. Você viu como eu fiz para colar decimal, colar especial? Cliquei com o botão direito, colar especial, número. Então, sim aqui. E aí agora eu quero duas informações, temperatura máxima e temperatura mínima, para preencher essa tabela. Aí o que eu vou fazer? Venho aqui e peço duas variáveis. Aí eu peço temperatura máxima, já está tudo certinho, só mudar a variável, tá? Venho aqui, coloco o novo dataset. Dataset é o produto derivado de satélite. Terra Climate, tá? E coloco temperatura mínima. E ajusto o período, mesmo período que o anterior, tá? Uma série bem longona, para a gente ter uma precisão nos nossos dados, até dezembro de 2023. Aí clico em Get Time Series. Aí ele vai rodar, ele vai fazer essa requisição. Aí aqui eu tenho agora o conjunto de dados de temperatura máxima e temperatura mínima para todo esse período. Vou abrir a tabela. Tem que sempre lembrar, ó, de desmarcar o vírgula, tá? Aqui no LibreOffice. Aí eu vou até o final, seleciono tudo. Estou com Shift aqui selecionado, dou um Ctrl C, venho aqui na minha planilha, dou um colar especial, número. Aí eu tenho já o banco de dados que depois eu vou trabalhar no RStudio. Aí você vai precisar de mais 3, repetir isso para mais 3 para a tua pesquisa, tá? Aí o gráfico, como é que eu gero o gráfico, tá? Eu estava aqui atento
para ver se atualizar a pasta no Drive. Hum, porque eu upei um novo script para fazer para as outras localidades, tá? Que ele já vai corrigir para o LibreOffice, porque esse script que eu fiz ele tá bem ajustado para ler o arquivo do Office, tá? De qualquer forma, eu vou mostrar para vocês como se faz de uma forma mais específica pro arquivo de Curitiba. Ele vai rodar. A primeira coisa, ele tem que ter essas livrarias, tá? Então, toda vez que você usar pela primeira vez o RStudio, você tem que ajustar e tem que inserir essa livraria, tá? Aí, esses scripts, eles já estão prontos. O que você vai fazer aqui é ajustar para você carregar o seu conjunto de dados e depois gerar o gráfico, tá? Como é que eu faço esse ajuste? Eu venho aqui na minha pasta e clicando com o botão direito, venho copiar endereço. Isso aqui está com endereço um script quando eu usei com o Pietro. Aí, você viu que eu selecionei tudo que está entre aspas e dei um backspace. Aí eu dei um Ctrl V para o meu novo script. Nessa linha 2, que é a linha de input. Input, underline, diretório. Input, o que é? É a entrada, tá? Cada linha dessa tem um significado específico, só o que não está na hashtag. O que está na hashtag é tipo a sequência, né? O que ele vai fazer, quais são os comandos que ele vai fazer ao longo dessa linguagem para construir o gráfico, tá? E aí o que eu faço? Você está vendo que a barra está voltada para a esquerda. O RStudio só lê para a direita. Então eu venho aqui, e mudo automaticamente. O que é? Ele precisa entender onde ele vai buscar esse arquivo. Aí eu seleciono todo esse arquivo, dou um Ctrl C, e aí eu coloco um output. O que é output? É a saída, tá? Onde ele vai salvar todas as suas informações. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou rodar esse script. Vamos ver se vai dar certo. Aí ele vai buscar, esse é o dataset. Para esse arquivo de Curitiba, como ele foi feito no Office, ele está lendo bonitinho, mas os arquivos que estão sendo gerados no LibreOffice, um outro script que eu coloquei, ele vai ler, tá? Aí ele tá lendo, ele está organizando por meses, numa sequência, tá? E aí ele vai criar o boxplot. E aí ele vai exibir quando tem esse print aqui. E esse é um boxplot, um gráfico que vocês vão gerar para representar 4 localidades. E aí vocês vão gerar depois para a temperatura máxima e para a temperatura mínima média, tá? E o que é esse gráfico? Boxplot é um gráfico de caixa, tá? Ele vai mostrar para a gente chama isso de whiskers, essas linhas, tá? Ele vai pegar e vai dividir o conjunto de dados em intervalos, em termos de magnitude, em 4 partes, tá? Ou seja, de 25% em 25%. Então, essa parte que está no começo da linha até o início da caixa é o primeiro quarto. Esse primeiro quarto é equivalente a 25%, é o primeiro quartinho. Depois, essa linha que está sendo traçada aqui no meio é o segundo quartil, ou também mediano, que é o ponto central da amostra de dados. Ele pegou todo aquele conjunto de dados de 1958 a 2023 e amostrou bem o ponto central dessa amostra, que não é a mesma coisa que a média, tá? Depois, aqui no final dessa caixa, a gente tem um terceiro quartil, que é equivalente a 75% da magnitude do conjunto de dados, tá? E aí, aqui, restante, a gente tem até o final do gráfico, tá? Ou até os valores máximos,
E aí, quando um valor nesse conjunto de dados ultrapassa a soma entre o primeiro quartil, desculpa, a soma entre o terceiro quartil mais o primeiro quartil, ele dá um outlier, que são essas linhas que estão aqui em vermelho. O que é outlier? É o ponto fora da curva. Ele vai mostrar para a gente os eventos extremos, que no caso, os acumulados mensais, tá? E basicamente é isso que tem que ser feito, tá? Eu só quero fazer isso para Alegrete. Gostaria de ter um script aqui. Então, acho que é esse. Era para estar aqui. Deixa eu ver se o script das meninas. Vamos ajustar para as pradarias. Vocês usam ChatGPT? Gemini? Sim, Sim? Gemini. Gemini? Esse gráfico é só para precipitação? Esse é só de precipitação. Tem que ser outro para temperatura máxima? Sim. Aí todos é a mesma coisa, é só substituir o diretório. Tá? Eu estou perguntando se vocês manuseiam, porque dá para melhorar. Isso aqui é um gráfico básico, mas dá para vocês melhorarem esses gráficos com um ajuste na inteligência artificial. Tá? Alegrete. .csv. Ó, ele está lendo errado nesse script. Mas eu ajustei com outro script que eu postei na... E vou ter que entrar com o meu e-mail aqui, tá? Tudo bem? Só vou pedir para você parar de filmar, porque eu vou fazer um login aqui. Você tá filmando? Só não filme o meu login. E-mail, Gmail.